Boa noite a todos. Nós estamos aqui, mais um bate-papo inclusivo. Hoje, eu chamei aqui para nossa conversa aqui, o professor Carlos Ferrari. Nós vamos falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência no âmbito do SUAS. O professor Carlos Ferrari é mestre em administração de empresa, pós-graduado em administração, né? Presidiu o Conselho Nacional da Assistência Social de 2010 a 2012, atuou como Conselheiro Nacional de Saúde, é membro do CONAD, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, foi coordenador de equipe da relatoria da sexta Conferência Nacional da Assistência Social, tendo participado anteriormente como membro de equipe da relatoria de outros processos conferenciais. É professor conteudista e consultor para assuntos relacionados a gestões, implementações e controle social no âmbito da política pública da assistência social e inclusão da pessoa com deficiência. É membro da equipe de formadores de conteúdos do Instituto Paulo Freire e Núcleo Paulos de Formações, Pesquisa e Disseminação Social, secretário de Tecnologia e Acesso à Informação da União Latino-Americano de Cegos, diretor de comunicação do Comitê Brasileiro de Organizações Representativas da Pessoa com Deficiência, diretor de articulação e relações institucionais da ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil, e autor do livro Visão para uma Boa Conversa sobre Inclusão e Cidadania, Lei de Lei e mais um prato para pedreiro. Então, hoje o bate-papo vai ser sensacional. Vocês não percam aí que o professor Carlos Ferrari vai fazer esse bate-papo para nós aqui, vai trazer muito mais conteúdo. Professor, seja bem-vindo aqui na minha live. Agora, a partir desse momento, o senhor é o protagonista aqui nesse bate-papo. Muito bem, você me ouve? Perfeitamente, professor. Agora não. Não ouço. Agora sim? Sim, Então, sim, legal. ouço. Então, boa noite, quero saudar você, Jailson, te cumprimentar. Você leu esse currículo gigante aí, mas talvez um dos maiores privilégios recentes aí foi ter lecionado em alguns cursos pro Jailson, né, que eu vi dar os primeiros passos na militância, agora está com um canal aí com muita gente. Então, saudar vocês aí da região, de toda a região aí de Francisco Morato. Nós estivemos juntos por alguns meses, recentemente, no pré-pandemia, fazendo um trabalho muito bacana com a equipe de assistência social. E agora, à distância, a gente faz essa conversa hoje. Me sinto muito honrado de passar alguns minutos com vocês e espero que as reflexões que eu traga aqui nessa noite possa contribuir para que não só os trabalhadores, mas usuários, gestores públicos, gestores de entidades, enfim, que todo o espectro que orbita em torno da assistência social, esse conjunto de atores, possam contribuir para fortalecer essa política pública, Jailson, tão essencial para os dias em que vivemos. É importante lembrar, antes da gente começar essa conversa, que a gente fala de uma política pública que compõe a Seguridade Social de acordo com a Constituição Cidadã de 1988. Isso significa dizer que trata-se de uma política pública fundamental para que as pessoas possam acessar os seus direitos sociais, os tais mínimos sociais fundamentais para o atendimento às necessidades básicas de indivíduos e famílias dentro dos territórios. Então, tem uma forma muito técnica, bonita, complexa de falar tudo isso, mas, no final das contas, o que a gente está dizendo
é que existe no ordenamento legislativo brasileiro e na nossa Carta Magna uma política de proteção social que nasce com uma roupagem muito moderna, negando que ela própria trazia até ali. Isso também cabe dizer, que a beleza da assistência social se dá na medida em que ela, quando reconhecida na Constituição Cidadã, ela própria, graças aos seus novos contornos, ela dialeticamente nega o que vem atrás, não no sentido de jogar fora tudo que se fez, mas no sentido de olhar para frente e dizer, a partir daqui, ou seja, a partir da Carta Constituinte, a assistência social ganha um novo patamar dentro do ordenamento político e administrativo brasileiro. Então é muito desafiador falar disso, porque 32 anos depois, essa política tem sido tensionada como nunca antes na história. Veja, Jailson, que a gente, do dia para a noite, em menos de 4 meses, a gente viu milhões de homens e mulheres, milhões de brasileiros e brasileiras, e não só brasileiros e brasileiras, mas milhões de pessoas que vivem nesse país passarem a ser demandatário dessa política. Essa política que diz, na sua gênese normativa, que ela é universal, direito do cidadão e dever do Estado, e que existe para quem dela necessitar. Ou seja, essa necessidade se dá em diferentes momentos da vida para diferentes pessoas. Então, eu posso dizer que nesse momento, talvez, o João não seja demandatário da assistência social, mas ele luta, como todos os outros brasileiros e brasileiras, por essa política, porque um dia ele pode vir a ser. E mesmo que ele não venha a ser, ele reconhece, o João, nosso personagem fictício, reconhece a necessidade de uma política que proteja as pessoas, ou seja, uma política de proteção social que proteja não só a questão relacional entre famílias e indivíduos, mas também proteja a qualidade de convivência no território. Então, olha que desafio. Eu costumo brincar, Jailson, que já foi meu aluno várias vezes, sabe que eu sempre costumo iniciar as aulas brincando, fazendo um joguinho de palavras, mas que, no final das contas, é muito útil para explicar essa história toda. A assistência social, que é conhecida, passa a ganhar corpo no Brasil no final do século XIX, graças à intencionalidade de inúmeras instituições religiosas. Essa política vai ganhando contornos diferentes, até que em 1988 deixa, Jailson, de ser qualquer coisa para determinado público e passa a ser um conjunto de ofertas criadas, tipificadas, pensadas, planejadas para quem dela necessitar. E nesse rol de quem delas necessitar, vai estar aqui o nosso público em questão hoje, no caso, as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência necessitam muito da assistência social, por vários aspectos. Mas eu vou começar destacando, principalmente, o fato de que a assistência social, composta por equipamentos estatais, CRAS e CREAS, e não estatais, toda a rede de entidades, nesse campo, no campo de entidades, que historicamente protagonizou todo o processo de acolhida, desenvolvimento de convivência, todo o processo de desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência, essa rede hoje se vê obrigada, se vê convidada, vamos usar essa palavra que é melhor, a compor o ordenamento
ou compor uma rede maior orientada por ordenamento normativo. Mas ocorre que, ora, se essa rede se vê desafiada a fazer parte de algo maior, onde se conecta a CRAS, CREAS e todas as entidades, ela também se vê desafiada a ressignificar o seu paradigma de inclusão. Por que a assistência social se vê diante desse desafio? Porque se a gente pensar que até 88 tudo cabia para determinados segmentos da sociedade, e eu falo até 88 no papel, porque na cabeça de muita gente até hoje é assim. Mas a legislação mudou. Professor, até hoje. Até hoje, né? Então, se tudo cabia até 88, o chamamento da Carta Constituinte, a orientação do legislador, que depois foi reafirmada por tipificação e dezenas de resoluções, diz o seguinte: olha, a partir de então, a assistência social tem elementos específicos para esse público. E aí eu quero destacar o seguinte: não só no campo do atendimento, não só no campo do atendimento para promover proteção social básica no domicílio, acolhimento, convivência, mas também no campo do assessoramento e da defesa de direitos. Ora, nós somos, sem dúvida, sem medo de errar, o segmento com maior experiência, maior acúmulo histórico na jornada de luta por direitos no Brasil, nos últimos 50 anos. Nós somos o segmento com maior acúmulo histórico de tensionamento para poder fazer valer a defesa e garantia de direitos. E quando a gente se vê diante de uma política pública constitucionalmente reconhecida, diante de uma política pública que traz, dentro do seu artigo 2º, a defesa de direito enquanto um dos objetivos estruturantes dessa política, a gente olha para a nossa rede de entidades e percebe o seguinte: essas organizações estão sendo chamadas também a repensar todos os seus fazeres, orientado esse chamado pela necessidade de se fazer um trabalho com foco ou sustentado pelo paradigma da inclusão. Eu acho isso fundamental para esse papo, porque o paradigma da inclusão, óbvio, vai afetar o atendimento na convivência, à medida em que nós vamos ter que pensar em serviços de convivência onde tenhamos crianças de distintas cores de pele, de distintas etnias, de distintos sotaques, de distintos saberes, mas também crianças, adolescentes ou idosos, dependendo do núcleo da convivência, também com e sem deficiência. Fazendo que, de fato, esses sejam espaços de convivência para além do nome que lhes foram dados em 2009 com a tipificação. Se eu entendo a inclusão como um dos elementos centrais para o trabalho da minha organização, eu tenho que repensar todo o meu plano estratégico, o meu plano de ação. Porque eu preciso fazer com que tudo aquilo que eu planeje não só afete mais o usuário que vai ter a organização, mas que transforme a realidade da sociedade para acolher melhor as pessoas com deficiência. Então veja que desafio. Vamos recapitular aqui para quem perdeu o fio da meada. Agora fazendo em pequenos tópicos. Primeira coisa que a gente disse: é muito importante trazer para a conversa a assistência social e o seu sistema único, que é descentralizado, participativo, cofinanciado. É muito importante trazer para a conversa, principalmente nesse momento de pandemia, porque essa política é chamada a cumprir
a sua responsabilidade enquanto política de seguridade social. O que mais chama atenção, viu, Jailson, é o acesso à renda. São milhões de pessoas aí sendo beneficiadas com o auxílio emergencial. O que não é dito é que é o seguinte: só a renda não materializa o acesso ao direito. É um ingrediente fundamental, importante, mas ela precisa vir articulada com todos os serviços ofertados para a rede. Então, a gente disse, como primeiro ponto aqui da nossa conversa, a importância de dar centralidade para os debates acerca da assistência social. Segundo, a gente disse que essa tal assistência social, que só parece simples no nome, mas no campo dos fazeres, ela sofreu significativas modificações. Eu costumo brincar que, inclusive, deveria ter mudado de nome. E quando ela sofre essas significativas transformações por conta da Constituição e por conta de todas as normas que vêm depois, ela, aí entra o terceiro ponto, a assistência social, demanda da sua rede estatal e principalmente não estatal, rede privada, um novo jeito de se pensar a inclusão. Um novo jeito que aí passa pela modelagem da oferta, como que vai ser o serviço, o programa, o projeto, o benefício. Um novo jeito de dar respostas para a sociedade, tendo em vista que a pessoa com deficiência hoje espera muito mais do que simplesmente trabalhar as suas limitações do corpo. A minha geração, por exemplo, de cegos, tinha que aprender um ofício. Aliás, antes disso, aprender o braille, aprender a usar bengala, um ofício para poder ganhar um dinheiro. Esse foi o paradigma da integração que orientou a minha geração, num período que cabia tudo na assistência social. Então, eu poderia tentar bater lá para conseguir, por exemplo, papel para escrever em braille, porque era muito caro. E como até o meio dos anos 80 as pessoas tinham acesso às políticas não por serem reconhecidos como cidadão, mas por uma questão econômica, então, nesse processo de transição, a necessidade da pessoa ir buscar um papel para escrever deixa de existir na assistência social e passa a existir na educação, entendendo que toda pessoa tem o direito a escrever, inclusive pessoas cegas. Então, o que fica para a assistência social entregar? Para o nosso segmento de pessoas com deficiência pós-88. Fica a economia, a convivência, a necessidade de criar pontes o tempo inteiro, a partir da sociedade e a partir da pessoa com deficiência, para que essa convivência seja saudável, criativa. Fica o desenvolvimento da autonomia, a nossa necessidade de criar programas, projetos, serviços que viabilizem na pessoa com deficiência a sua capacidade de tomada de decisão. Fica a necessidade de uma acolhida qualificada, uma acolhida que rompa com a infantilização do sujeito. Ai, que bonitinho, ai, que coitadinho. Que rompa com a coisificação, ai, põe ele lá, ai, pega ele ali. Que rompa com a mistificação, olhando para as pessoas com deficiência quase como uma coisa interplanetária. Então vejam que a assistência... De generosidade. Oi? Olhando para a pessoa com deficiência com dó, com piedade. Com medo. Então é muito importante essa fala. Com medo. Então os desafios da assistência social hoje são pensar ofertas, seja na proteção social básica, ou de média, ou de alta, que dê conta desses novos desafios, que dê conta de dialogar com o paradigma da inclusão. O nosso desafio hoje é dar respostas rápidas para estratégias de acompanhamento familiar e desenvolvimento de estratégias de acolhida no território. A assistência social está sendo chamada. Quais os problemas disso? Eu vou destacar aqui 3. O primeiro, ninguém estava pronto nem pré-pandemia.
A gente precisava de muita formação já no pré-pandemia, porque como uma política jovem, acaba sendo necessário, por vezes, replicar o conhecimento, porque chega muita gente, sai muita gente. Então esse é um primeiro grande desafio. O segundo grande desafio é nós fazermos com que tanto pessoas com deficiência quanto outras políticas públicas percebam a necessidade de que todas acolham. Eu posso brincar de capoeira num serviço de convivência? Posso. Mas se a minha treinadora, meu treinador perceber que eu tenho talento para ser capoeirista, eu tenho que sair da capoeira do serviço de convivência, que tem um elemento lúdico importante, um elemento de resgate da história, da música, do ritmo, e eu vou ter que treinar isso no esporte, assim como na capoeira e nas músicas. Então veja que nós temos muitos desafios, temos uma política moderna para trabalhar. A gente precisa romper, Jailson, com a mística de que isso está só na responsabilidade do assistente social. Isso é responsabilidade sua, é responsabilidade minha, é responsabilidade do psicólogo, do pedagogo, do terapeuta ocupacional, do contador, é responsabilidade do cidadão e da cidadã em geral. Porque essa política é de todos nós. Todos nós precisamos dar a nossa parcelinha de contribuição para que ela se materialize como política pública. O capoeirista que deixa de, por vezes, ter um papel de professor de uma modalidade esportiva e passa a ser também um mediador da convivência, precisa repensar o seu papel dentro da política pública. Ele não vai ser menos importante, só vai ser diferente. E aí cabe todo mundo. E, por fim, a gente precisa falar do desafio da defesa de direitos, que não se investe recurso. Então, por vezes, o segmento não consegue ter dinheiro para fazer uma campanha. Imagina numa cidade como a sua, né, com altos declives, sobe, desce. Talvez seja importante fazer adequações, campanhas para melhor mobilidade de cadeira, enfim. Agora, para fazer isso, para mudar a consciência coletiva, há que se pôr recurso financeiro também. Então, o nosso desafio, espero que tenha vereadores assistindo a gente aqui, o nosso desafio é que o legislativo venha junto, que o Conselho Municipal de Assistência Social venha junto, que os outros conselhos, criança e adolescente, pessoa com deficiência, venham juntos. Se isso ocorre, fica muito bom, fica fácil para a gente tratar desse assunto. Legal, professor. Enquanto o senhor deu uma pausa aqui, eu quero dizer que tem um vereador aqui assistindo nossa live. Opa, que coisa boa! Tá aqui já temos lei do SUAS em Francisco Morato? Sim, a lei do SUAS hoje, inclusive hoje, está fazendo 3 anos que foi implantada a lei do SUAS aqui na cidade de Francisco Morato. Nós estamos comemorando o aniversário hoje da implantação da lei do SUAS. Parabéns. Bom, eu quero concluir então dizendo o seguinte: tem muito de nós para colocar. A gente tem a sensação, Jailson, por vezes, de que está tudo muito ruim. Realmente está difícil a coisa, não está fácil, não. Mas, assim, tem uma parcela muito forte que é nossa, que nós temos que pôr a mão, sabe? Nós precisamos, por exemplo, garantir orçamento municipal, precisamos garantir que a rede possa ter programas e projetos para qualificar os serviços, precisamos garantir a qualidade do trabalho no SUAS, o reconhecimento dos trabalhadores, essa aliança estratégica entre nós, usuários, trabalhadores, gestores. Então tem muito a que ser feito. O mais importante é que o Jailson, vou pegar o teu exemplo aqui, chegou lá com a gente, ainda não tinha tanto domínio do que era assistência social. O que o Jailson fez com o conhecimento? Se tornou multiplicador. Não só em Morato, o Jailson vai lá em Brasília falar de política pública, vai para outras cidades, se tornou um multiplicador. O Jailson, então, exerce o seu dever de cidadão e o seu direito de cidadão. Então, nesse exemplo, que eu proponho que a gente possa pensar
um SUAS verdadeiramente grande, com protagonistas fazendo a construção dessa história. Bom, eu acho que eu falei pra caramba, falei mais do que deveria, e agora eu fico à disposição aí para eventuais perguntas. Professor, sensacional. O senhor falou aqui, é muito importante a gente participar mesmo, né? Eu sempre falo, ó, nós, pessoas com deficiência, nós temos que ser protagonistas da nossa própria história. Precisamos realmente participar das políticas públicas. Nós precisamos conhecer, saber aonde buscar, né? Buscar referências também, né? E hoje, aqui, o senhor é uma referência para mim. O senhor lembra quando eu cheguei, né, nos primeiros cursos lá, eu não sabia realmente nem o que era SUAS. Ainda perguntei para o senhor, professor, o senhor poderia me explicar para mim o que era SUAS? E eu fui, junto com a militância, juntando pessoas com deficiência para fazer essa discussão aqui na cidade de Francisco Morato e encarar de frente para buscar o nosso direito, né, e levar o direito para outras pessoas. Então é sensacional. Ó, Sandra Cruz está mandando aqui um abraço. Oba! A Vlásia Cristina está falando que é um tema muito importante a gente abordar aqui. A Elci está falando aqui, ó, precisamos ser vistos como cidadão na sua totalidade. Então, pessoal, vocês viram como que é importante a gente falar sobre a pessoa, sobre disseminar essas informações? Então, todas as pessoas que estão assistindo aqui, ó, eu queria pedir para vocês compartilhar essa live aí, para que outras pessoas também tenham conhecimento. Porque é nossa obrigação também fazer com que outras pessoas conheçam. Porque hoje a maior luta, professor, é ver pessoas com deficiência dentro de casa, sem sair da sua casa, sem ter nenhum tipo de recurso, e elas também nem saber aonde buscar esses recursos, porque elas não conhecem, né? Sendo que a gente tem hoje uma internet fantástica aí, que dá é uma para todo mundo. É uma prisão muito perversa, porque é a prisão invisível, onde a parede se materializa pela ausência do conhecimento. Olha que coisa triste. Eu fico preso por paredes que, na verdade, são materializadas pela ausência do conhecimento. O conhecimento é libertador. E quando a assistência social assume para si a defesa de direito como um dos objetivos, nós trazemos para dentro da conversa o desafio de fazer muita coisa para que esse conhecimento seja apropriado pelas pessoas. Né? Eu preciso saber, por exemplo, por que é importante eu ter pessoas com deficiência no serviço de convivência e não só isoladas num lugar só para elas. Eu preciso saber qual a importância das residências inclusivas, dialogando com o município, trocando ideia com o comércio. Aliás, eu preciso trabalhar no território a cabeça do pastor, do padre, do dono do botequim, da cabeleireira, da serralheira, da caminhoneira, do jogador de futebol, da jogadora de vôlei, porque todos eles podem ser tanto porta para a inclusão quanto um muro que separa a pessoa com deficiência da vida em sociedade. Então, esse nosso trabalho de transformar o território é fundamental. A Rosemary, presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, está aqui na live junto com nós, batendo papo, e está falando sobre isso, sobre a importância mesmo, né, de dar referência para uma luta onde nós, pessoas com deficiência, ficamos muito tempo presos dentro de um... Eu gosto de falar que é dentro de uma masmorra, né? Nós vivemos muito tempo na masmorra. Nós precisamos lutar pela uma sociedade que dá mais visibilidade para as pessoas com deficiência, onde nós podemos nos tornar cidadão de fato, né, e participativo em todos os âmbitos, em todas as políticas, né? Não só na política da assistência social, mas dentro da política da saúde, na política da educação, no esporte, no lazer. Isso que o senhor trouxe agora para nós foi fundamental para nós continuar fazendo esses provocativos, buscar lá nas pessoas do esporte, né, do capoeirista, lá, vamos lá discutir a causa da pessoa com deficiência,
É, é isso, Nas professor, é artes, sensacional. no educador social do teatro, no oficineiro que faz artesanato no CRAS, no pessoal que trabalha lá no acolhimento para idosos, todo mundo precisa vir junto. A gente transformando a consciência, a gente meio que deixa de precisar só de uma eventual oportunidade que eles nos dê e passamos a acessar o serviço na sua plenitude, porque o serviço é uma oportunidade para todas as pessoas que dele necessitam. Então é realmente transformador. Dá um trabalho, mas precisa começar a ser feito. Não é utopia que não se encontra. Ela é uma utopia que nos move, mas é uma utopia que pode ganhar uma outra gradação e ser de fato perseguida. É isso aí, ó. O Pedro está falando aqui, ó. Eu sempre falo que a vida é real aqui fora. O mundo precisa nos conhecer para também lutar junto com a gente e fazer valer a lei real, não a lei da dó, da pena, essa lei que sempre coloca a pessoa com deficiência como coitadinho, né? Pedro Wolverine também foi seu aluno, está aqui presente, junto com nós Opa, que aqui na legal. nossa live. Um abração. Então, o, Aliás, deixa eu o pedir, Tomé viu? também está Pedir falando aqui, ó, licença. pessoa... Pedir Não. licença para esse pessoal todo se inscrever no nosso canal lá da Social Soluções TV. Lá não tô só eu, tá a professora Samara, a professora Daniele, o professor Célio. Tem horas e horas de conteúdo lá para vocês ouvirem, assistirem. Tá bem legal. Então, aproveita que você está na internet, dá uma corridinha no YouTube, Social Soluções TV, não deixa de se inscrever. Foi muito importante o senhor falar também, porque eu deixei aqui no link na descrição dessa live, quem for lá no link, na descrição vai ter link da página do senhor de solução, Social Solução, e vai ter o link também do YouTube. Então, quem quiser não, vocês devem ir lá, participarem mesmo ativamente do YouTube, vocês vão conhecer muito conteúdo para pessoa com deficiência, não só para pessoa com deficiência, né, professor? Porque o senhor também tem um planejamento de organizações aí em cidades para organizar também Sim, a gente no fala âmbito do SUS. muito, de acolhimento, de plano individual de atendimento. Agora, iniciei uma série sobre criação de conteúdo, tá bem legal, vão ser 10 capítulos. Eu acabei de publicar o segundo, toda semana vai ter coisa nova sobre criação de conteúdo. Então E quando se inscrever, deixa um recadinho. Sou aqui o Wolverine de Morato, sou a Alessandra. Sabe, deixa recado pra gente, porque essa comunidade só funciona se ela tiver vida. É importante que a gente vá trocando. Então, contamos muito com vocês. E toda sexta-feira, às 5 horas da tarde, a gente entra ao vivo num quadro chamado Ampliando o Repertório, onde a gente traz dica de literatura, filme, série, enfim, tudo que nos encanta, que nos apaixona, cada vez com um tema diferente, para compartilhar com vocês. E aí tem um conteúdo também do podcast, né? Que é o Papo de Bolso. O podcast também no gelo. Agora a gente deu uma pausa com esse negócio da quarentena, porque a gente criou os dois podcasts achando que a gente ia ter tempo para acelerar na quarentena, só que nós estamos trabalhando igual maluco na quarentena. Então, o podcast a gente deu uma pausinha. A gente está só com os conteúdos em vídeo agora, mas tem o conteúdo lá também. Acabou trabalhando mais, né, professor? Nossa, é impressionante. Eu fiz o seguinte, eu me desconectei um pouco da televisão, né? Preparei um espaço aqui para mim aperfeiçoar um pouco sobre a discussão, sobre todas as necessidades que nós precisamos aí estar colocando em pauta. E aí foi onde que eu comecei a criar esse bate-papo online aqui. E o negócio tá indo tão bacana que as pessoas estão acompanhando muito mesmo, né? E é isso, a gente tem que aproveitar sempre um tempo difícil para tornar ele um pouco mais fácil. E tem que fazer isso não só para nós, para que outras pessoas também consigam essa participação. Então, eu falo assim, ó, eu sempre falo, o Pedro está aqui presente comigo, né? Eu falo que nós estamos privilegiados, porque nós conhecemos o nosso direito, nós sabemos onde vamos buscar,
Mas e essas pessoas que estão lá fora, que não sabem nada disso, que não tem onde buscar nenhum conteúdo? E muitos Né? trabalhadores Então, também que não sabem nem como fazer com que o direito se viabilize. Então é por isso que eu digo que tem que ter uma aliança estratégica. Né? O CRAS é nosso, o CREAS é nosso, né? Os espaços das entidades são nossos. Então a gente precisa cair para dentro, sabe? Se apropriar de toda essa conversa. verdade. Verdade. Agora eu tenho uma pergunta aqui para o senhor, tá? Professor Ferrari, como vê a política do SUAS e a inclusão no mundo do trabalho? Oficinas apoiadas e qualificadas para o trabalho. Então, conseguiu entender, professor? Sim, o SUAS fala de preparação para o mundo do trabalho e não necessariamente da inclusão. Mas é óbvio, você só vai ser incluído no mundo do trabalho se você se preparar para tanto. E os trabalhadores precisam compreender um pouco melhor isso. Compreender que existe uma etapa anterior, ou que às vezes até rola coladinha com a chegada no mundo do trabalho, mas ela precisa ser discutida sempre nos serviços e de maneira prévia, quase que preventiva e, como diz a própria política de assistência social, protetiva, protegendo de maneira edificadora as pessoas com deficiência para que possam entrar no mundo do trabalho de cabeça erguida, sem achar que o empregador está fazendo um favor para você, sem achar que tudo que vier tá bom, porque quem não tinha nada, se tiver alguma coisa. Olha, tem que ter um senso bastante apurado para chegar até aí. Não dá para, por exemplo, dizer. Não dá, por exemplo, para dizer assim: olha, eu vou fazer preparação para o mundo do trabalho dando aulinha de informática. Isso pode ser útil? Pode, mas tem que ter um elemento transformador. O Word é igual o fogão, né, Jailson? O fogão, você pode fazer um belo risoto, uma bela feijoada, você pode fritar um ovo gostoso, mas você pode pôr fogo na casa, dependendo de como for. Então, as ferramentas para o mundo do trabalho, elas podem servir para qualquer coisa. A gente precisa fazer uma preparação inteligente. É isso aí. Mais uma pergunta aqui, ó. Como o senhor vê hoje a participação do cego no mercado de trabalho? Quem está fazendo essa pergunta é Elci. Ela tem baixa visão, é conselheira aqui no município da cidade de Francisco Morato. Como que é? Pode repetir? Como o senhor vê hoje a participação do cego no mercado de trabalho? Olha, ainda está muito aquém do que a gente gostaria que estivesse. Melhorou muito, sem dúvida. Hoje a gente tem colegas aí fazendo de um tudo, né? Desde a advocacia, passando pelas artes, pela economia criativa, música, teatro, a área de saúde, fisioterapia, massagem, por aí vai, tem de tudo. Mas está muito aquém no sentido de que tem muita gente boa que infelizmente não consegue chegar. O mercado ainda é muito resistente, muita empresa às vezes contrata só para cumprir tabela, e a gente precisa de fato brigar por uma sociedade que contrate pela competência e não por uma obrigação legal. É isso aí, gente. Nosso bate-papo está muito bacana aqui com o professor Carlos Ferrari. Eu quero agradecer a presença aqui da Elci, da Rosimeire, do Pedro Wolverine, do Alex Tomé. Vou tentar falar aqui o nome das pessoas aqui. Alex Tomé. Eu só consigo falar as pessoas que comentam, tá? Porque eu não consigo ver as outras pessoas que não tá, que só assistem e não comentam. Quem quiser comentar aqui, eu vou falar o nome das pessoas. Está chegando a pizza aí, tá, pessoal? Vocês escutaram o barulhinho da pizza? É normal, hein? Nós estamos fazendo um bate-papo caseiro. Claro. E essas coisas acontecem, né, professor? Com certeza, até então, dá um clima intimista, gostoso, por que não, né? É verdade. A Sandra, a Ana Cláudia Bravo, a Vlásia, que é uma aluna da Faculdade Freire, estuda comigo lá, faz aluna de pedagogia. Então, pessoal, foi muito bom aqui o bate-papo com o professor Carlos Ferrari. A nossa live, ela é sempre voltada
para não passar de 1 hora, né? Mas, professor, hoje o senhor aqui é o protagonista dessa história aqui, tá? Fique à vontade para o senhor. Como que eu posso dizer para o senhor? Para o senhor falar alguma coisa aqui que, olha, hoje eu preciso falar sobre isso, apesar que hoje é o dia do amigo. Eu já queria agradecer todos os amigos que estão aqui presentes no meu bate-papo, tá bom? E agora é para o senhor, professor, nós partindo para o encerramento, sabe? Encerramento dessa live, falar da importância que tem essa discussão, tá certo? Então, vou deixar com o senhor aqui agora, tá bom? Obrigado. Tá certo, Ailson. Eu te agradeço demais. Mais uma vez, eu quero dizer da minha alegria de fazer esse papo com você. Quero que essa nossa conversa ela vá caminhando para o final com uma pitada, com um cheiro, com uma amálgama de esperança. O professor Cortella, que trabalhou com o Paulo Freire, depois, inclusive, o substituiu lá na Secretaria Municipal de Educação, ele sempre relembra a diferenciação do esperar para o esperançar, né? Cortella faz muito bem essa brincadeira com as palavras, relembrando já as provocações que o Paulo Freire fazia, e o Cortella fala da importância de que a esperança de fato nos mova. Ora, como a gente pode ser esperançoso num momento tão crítico, com tantas mortes, com tanto descaso com direitos humanos? Eu acredito que nós possamos ser esperançosos justamente por momentos como esse. Nós nunca percebemos de maneira tão visceral, tão gritante, a necessidade de termos uns aos outros. Como cantou o Emicida, né? Tudo que nós tem é nós, e se isso de fato faz sentido para você, esse nós só vai avançar se nós valorizarmos e acreditarmos naquilo que a gente sente que nos empurra para frente, ou seja, a esperança. Esperança não numa maneira piegas, nem como um ingrediente de autoajuda, mas a esperança como um grande motor transformador. Acreditar, fazer, verificar e sempre esperançar olhando para o futuro com a sensação de que se vai viver mais e melhor. Mais experiências, mais inclusão. Isso vai nos ajudar muito a amassar esse barro, que esse barro ainda não é simples, né? Esse barro implica, como eu disse, falar com os vereadores para melhor orçamento, brigar na instância federal, na internacional, enfim. Eu quero terminar, então, dizendo que está nas nossas mãos, não tudo. Porque aí seria uma sacanagem, né, Jailson? Falar, depende de nós. Depende de muita gente. Depende dos governantes, depende do mercado, mas tem uma parte que é nossa. E esse pedacinho que é nosso, a gente só vai fazer se a gente acreditar. Então, esperançar é muito importante. E se a gente esperançar entre amigos, né? Pensando no dia do amigo hoje, no dia 20 de julho, vai ser muito mais agradável, muito mais prazeroso fazer. Obrigado, um grande abraço a vocês. E não deixa de ir lá no canal e deixar um recadinho pra gente, YouTube Social Soluções TV, ou manda um WhatsApp para o 11 989 746998. 11 989 746998. Você já se inscreve no canal também da Social Soluções TV para saber tudo que está rolando. Valeu, gente. Obrigado. Sensacional. Gente, muito obrigado por mais uma live aí junto com vocês aí. Até a próxima. Essa semana eu mudei um pouco, tá? Essa semana eu não vou fazer nas quartas e na sexta, por conta de algumas agendas. Aí a da quarta-feira eu trouxe para terça. Amanhã a gente vai estar com a doutora Catiane aqui, falando um pouco sobre os direitos da pessoa com deficiência, principalmente sobre a lei Berenice Piani. Na quinta-feira, nós vamos estar com a Luciana Trindade, falando sobre o empoderamento da mulher com deficiência. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Até amanhã. Valeu! Vamos saindo aqui do ar. Só um minuto.